Olá, sejam bem-vindos ao Projetalks. Hoje a gente vai falar, gente, de um tema super delícia que envolve marketing, envolve varejo, envolve empreendedorismo, envolve muita coragem, né? A gente vai falar sobre os desafios das marcas locais ingressarem no grande varejo, no varejo alimentar. E para isso eu trouxe o Marco Aurélio, da Granola da Dinda, uma marca local que a gente se orgulha muito e que é uma delícia. Tudo bem, Marco? Olá, Milena, bom dia, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o meu convite. Trouxe um monte de coisa que eu já estou super de olho, mas vai ser sorteio, gente. A gente vai fazer um concurso, na verdade, então fica ligado aí que durante o nosso papo aqui a gente vai dizer... Não sei se eu não vou roubar uma, tá, Marco? Mas tu vai dizer também onde que a gente pode encontrar, né? Então, qualquer coisa, se eu roubar, eu reponho pro ganhador. Okay. Daqui a pouco eu digo para vocês como vocês fazem para participar. Marco, apresenta a Granola da Dinda, apresenta a marca, depois a gente vai falar dos produtos. E aí te apresenta também, né? Fala um pouquinho da história de vocês, dessa e depois eu vou falar dos desafios e das delícias de ser uma marca local. Legal. Então, a gente tem muito orgulho, né, daquilo que a gente criou, porque a granola, ela já era uma receita desenvolvida pela Dinda, né? Eu não vou falar o nome dela aqui, tá? Mas a Dinda desenvolveu essa granola quando ela ainda era adolescente, né? Isso já faz mais de 30 anos, ok? E ela chegou numa qualidade, né, num sabor, numa crocância, né, muito interessante. E isso fez com que dentro da nossa família, né, as pessoas, os sobrinhos, né, os filhos, os parentes, do modo geral, sempre pediam, né, para a Dinda, olha, faz uma granolinha pra gente aí. E ela sempre correndo, né, profissional, liberal. Até então ela não fazia para vender, ela fazia a granola para a família. Sempre na família, em casa, de vez em quando, eu lembro, assim, sempre a gente comeu granola, porque como ela sempre fazia parte já do teu cardápio, da nossa rotina, do nosso cardápio, pela manhã, aquela frutinha, ou à tarde às vezes, né, comendo uma granola com iogurte, com frutas, enfim. Ou pura também, né? Porque é uma delícia. De vocês eu como pura. E isso foi assim ao longo aí de muitos anos, né? E aí em 2017, tá, aconteceu uma transição minha profissional, né? Eu sou formado em engenharia florestal, né? Sempre exercia a minha atividade e exerço até hoje, mas houve uma transição profissional aonde eu queria sair da minha zona de conforto. Né, de ser um empregado, né, sempre trabalhando em empresa familiar, depois na prestação de serviços para o mercado, né, nessa área ambiental, etc. Eu quis sair da zona de conforto e um primo meu falou, puxa, faz o Empretec do Sebrae, né, que é aquele programa de estimular o empreendedorismo, né, aqui no Brasil. Tá? E eu acabei fazendo esse Empretec em março de 2017. Né? Nunca esqueço essa data. Foi um marco. Marco, né? Na minha carreira, vamos chamar assim. Né? E lá, nesse Empretec, a gente não pode falar com detalhes tudo o que acontece, e até um termo de sigilo que eles pedem, né? Mas assim, e uma das lições que tinha lá, das tarefas para a gente se tornar um empreteco, né, era criar uma empresa ali, né? Um produto, enfim, e ter dentro ali daquele período que a gente estava no curso, que era uma semana, tinha que executar esse planejamento. Que né? Tem que vender real. Sim, né? Tem que vender real, tem que criar a empresa, criar as metas, enfim, os objetivos, tudo, missão, etc. E aí nós tínhamos isso, essa tarefa foi passada no primeiro dia, né? E no último dia era o dia que a gente tinha que apresentar os resultados. Tá? E eu fiquei assim, puxa, o que eu vou fazer? O que eu vou criar aqui, né, para participar desse projeto e tal? E a gente já, claro, eu tinha granola em casa, né? Mas aquilo passou, daí eu pensei assim, aí teve no primeiro dia um coffee break durante o primeiro dia do curso e tal, e eu vi que o coffee break era bem saudável, tinha salada de fruta, iogurte e tal. Eu olhei aqui. Não tinha granola. Não tinha nada.
E eu olhei aquilo e na hora me veio, falei, puxa, será que a granola poderia ser algo interessante, né? Aí o que eu fiz? No dia seguinte, eu trouxe um potinho de granola, a gente não tinha ainda rótulo, não tinha nada, né? nada. Só tinha a granola, porque a Dinda, né, sempre fez a granola no vidro, tá, para conservar, porque não usa conservantes, aquela coisa toda. E aí eu levei um potinho de granola e coloquei em cima da mesa na hora do café, do coffee break do segundo dia, e eu fiquei observando. Se alguém ia pegar. E nós éramos uma turma de 30 pessoas. Né? E eu vi ali que metade da turma olhou aquilo e falei, puxa, o que é isso? Então eu falei, isso é uma granola e tal. E o pessoal foi colocando, e vários assim, né? Que eu fiquei, claro, olhando para ver a reação. Então já era teu laboratório. Meu laboratório, sem querer, né? Aquilo ali foi o início desse processo. Meu Deus. E aí eles, assim, teve uma aceitação ali muito boa. Eu falei, puxa, isso pode ser então o meu projeto aqui dentro do Empretec, né? E acabou acontecendo, né? Eu acabei criando, então, ali, até porque eles chamam de empresa cria o nome, né? Do projeto que você tem que criar, do piloto. Mas não tinha nome ali, né? Então, ficou aquela coisa... o nome é mais autêntico impossível. Então, daí eu trouxe isso para casa no segundo dia, né? Dividi com a Dinda, compartilhei com a Dinda, e até meus filhos, acho que estavam perto, escutaram, e falaram, puxa, pai, que legal. Então, né, eu falei, vamos ver o que vai dar isso e tal. Vamos ver o que vai dar. Mas assim, tudo bem. Então, claro, eu comecei a desenvolver ali a parte do projeto e tal, e tinha que ter um nome. Né? E aí um sobrinho nosso, o Luiz Felipe, que eu posso até falar hoje, ele mora na Califórnia, né? Sempre foi muito criativo, e não sei como a gente conversando com ele, e daí tem um outro sobrinho nosso, o Iltinho também, que é um menino também, hoje diretor aí de multinacional. Ele, inclusive, é o afilhado, né, da Dinda. Tá. Então, ele pode chamar ela de Dinda. Ele que é afilhado da Dinda. Então foi legal, porque daí não sei como que acabou isso tudo acontecendo, né? Porque as coisas acabam... Né, nesse universo conspirando, né? E o Iltinho deu o nome, falou Dinda, por que vocês não chamam de Dinda? E o Luiz Felipe falou, puxa, eu posso fazer uma logo, porque ele sempre gostou dessa parte de criação, assim. Então aquilo ali tudo acabou, né, quando é pra ser. Acontecendo. Eu saí dali no terceiro, quarto dia com nome, com uma logo, né, que foi o Luiz Felipe que desenvolveu. É a mesma até hoje. Aí ele, inclusive, fez questão de deixar em inglês, né, o Homemade and Family On, né, que seria uma receita de família. Né? Total de família. E aí participei, né, logicamente, do processo todo do Empretec. Eu acabei ganhando, inclusive, eu não fiquei em primeiro lugar no resultado, fiquei em segundo, né? No projeto, mas por venda, né? Por venda, por resultado, mas eu vendi bem. Eu lembro que era de madrugada lá, eu fazendo granola, porque eu vendi uns 100 potes assim ali, aleatoriamente. Eu lembro que de madrugada lá eu mexendo e tal a granola. E aí ganhamos o prêmio de inovação, porque era uma granola no vidro e não tinha ainda granola no vidro, né? A percepção, ninguém conhecia esse produto granola envasado no vidro, né? Então a história começa, né, nesse momento do Sebrae, lá em março de 2017, e, bom, tudo bem, terminou aquela semana, e vira a semana seguinte, e agora? E aí? Para ou continua? Para ou continua, né? Aí eu falei, puxa, uma das lições que eu aprendi, né, das características do empreendedor de sucesso nesse projeto do Sebrae é a persistência, né? Rede de contatos, qualidade. Então, você pescando aquilo na minha cabeça, né? Ficou um turbilhão ali. Eu falei, puxa, vou tentar, né? E, bom, vai fazer aonde? Vai fazer em casa, vai começar na garagem de casa, na cozinha de casa. E aí comecei, então, a ir atrás, né, das embalagens, fazer o rótulo, a informação nutricional. Falei, puxa, tem que ter uma informação, mas nada de, para mim, isso era um mundo totalmente novo. Totalmente diferente. Eu nunca tive contato, né, com indústria, com essa questão de embalagem, de mercado e nada, né? Então, começa ali... Talvez até a precificação, tu foi aprendendo em Empretec ou na vida depois. Nada, ali o Empretec deu os caminhos para isso. Mas né? Tu teve que narrar. Mas aí eu comecei, e aí falei, pô, eu tenho que colocar em algum lugar para vender. Claro. E a Dinda sempre me estimulando, né? Bom, vamos atrás. E aí eu lembro que eu fui
E a Dinda ainda estava no mercado, ela trabalhava com alguma coisa. A Dinda, ela é profissional liberal, ela é psicóloga. Tá, né? Então ela tem o consultório então ela dela. tinha a atividade dela e quase que tu que assumiu o filho. Não, como eu estava numa transição profissional e também queria sair da zona de conforto, tu podia abraçar. Ficou sendo então esse o meu dia a dia, aquilo que eu, 24 horas por dia, eu estava em cima disso. Granola da Dinda do Marco. Né? Granola da Dinda e de toda a família. Tá né? bom. Todos somos sócios, todos da empresa. Mas, então ali foi um desafio muito interessante, porque como eu não sabia nada, eu tive que... E como é que você aprende isso? Você vai para o mercado. Então eu lembro que eu fui na panificadora Saint-Germain, que era do Heitor na época, ali na Princesa Isabel. Um querido, e fui lá com o meu potinho, com essa tampinha azul, né? Com essa já tampinha. Era... Empresta aqui para mim. Já era essa marca, agora é uma marca registrada de vocês, a estampinha, né? Sim. No sentido de... Visualmente já associa. Já era isso aqui. Era essa tampinha, a logo já que nós já tinha com o Luiz Felipe. Tá, e aí eu fui lá na Saint-Germain oferecer. Né? Falei, olha, vou oferecer esse produto, ele experimentou, gostou, falou, não, podemos colocar aqui, fazer um teste aqui na panificadora e tal. Mas aí ele me fez uma pergunta, bom, mas e cadê o código de barras? Eu falei, o quê? Precisa disso. O código de barras, né? E eu já tinha feito, né? A gente já tinha pego uma nutricionista para fazer aqui, uma amiga nossa, para fazer a parte da informação, mas jamais... Nem passou pela cabeça. Passou pela cabeça. E prazo de validade. Quanto tempo vale essa tua granola? Ela vale 30 dias, vale 6 meses, qual é a validade? Daí porque tu não tem conservante, né? Não tem conservante nenhum, né? Então, como a gente já em casa tinha experiência de que no vidro durava até 6 meses, né? Então eu falei para ele, não, olha, 90 dias aí, eu garanto, seguro. Se não vender eu troco. E o código de barras eu fui atrás, o que é isso? Aí fui atrás da internet pesquisar, né? Código de barras, como é que se compra, como é que vai. Então esse foi, vamos dizer assim, aquele começo suado, né? Precificar, então abre aquela planilhazinha Excel, né? Eu como sou engenheiro, sempre tive empresa também, então eu sei, né, como fazer um preço, no caso, a precificação. Claro, mas não o preço de venda. Isso, né? Aí isso. Uma coisa é o custo, né? É o custo. O varejo é que vai determinar ali em função de markup, que são esses termos aí, né? Que tu foi aprendendo. Do mercado, que tudo isso eu fui Gente, a tua história é empreendedorismo brasileiro raiz, né? Nossa, o que eu escuto de história, eu acho belíssimo isso, que é muito da resiliência, do estar aberto a aprender, do correr atrás o tempo todo. E eu vou te falar, uma das coisas assim, dessas características do empreendedor, de sucesso, né? Que eu coloco como algo muito importante é a persistência, sabe? Porque aí, esse primeiro momento, eu coloquei lá a granola, lá nessa panificadora. Botou na Saint-Germain e daí que aconteceu? E aí eu tive que ir para outros lugares. Né? Então, como é que era? Eu ia com uma sacolinha, né? Que não era essa ainda, era uma sacolinha normal, de mercado, com a granolinha dentro, né? Ali com a amostrinha no vidro, com os copinhos de plástico para poder abrir e oferecer na hora. E eu fui numa panificadora, não vou falar o nome, mas eu lembro que eu cheguei lá 8 horas da manhã, fica na região ali do Jardim Social. Público interessante, né, e tal. Já sei. E aí eu lembro que eu cheguei e falei, olha, eu vim aqui e tal, o senhor tem que aguardar porque é o proprietário que vai avaliar e tal. E eu lembro que eu cheguei às 8 da manhã e fiquei ali de pezinho num cantinho. Ele foi me atender quase meio-dia. Eu fiquei quase 4 horas aguardando, né? E foi uma lição de vida para mim, né? Porque eu ali me senti pequeno, né? Dentro daquele universo que você olhava aquele lugar, aquela panificadora com milhares de itens ali, só coisas gostosas e tal, e eu me sentindo assim, puxa, será que eu preciso ficar aqui esperando? Né? É uma coisa assim, um pouco de humilhação, né? De você sentir assim. Mas por outro lado, aquilo foi uma lição tão importante porque eu entendi o significado daquilo. Esperar, ter paciência, né? A gente tem que conter ansiedade, todos nós somos ansiosos, hoje em dia é muito mais ansiosos, né? A gente tem que estar aí respirando, praticando os mantras, mas eu fiquei e ele me atendeu, era quase meio-dia, ele gostou e eu saí dali já com um pedido de compra. Valeu a pena! Valeu a pena, eu tive que correr atrás do selinho do código de barras para colar na embalagem. Porque às vezes a gente passa por esse tipo de coisa, né? De ter que esperar. E ainda recebe um não.
E ainda assim tu tem que achar uma motivação em algum lugar do teu âmago. Exatamente. E voltar no dia seguinte em outro lugar para talvez receber outro não. Ou até dizer, hoje eu não posso te atender, o dia de atendimento aqui é só na segunda-feira, não sei o que, você volta. Então, isso tudo são experiências que a gente vai, né, tendo, e claro que eu tive nãos também, tive sims, enfim, eu acho que isso tudo faz parte desse aprendizado, mas assim, então essa foi a primeira etapa da história, mas depois vem assim, agora tem que produzir, e entregar, eu vendi agora. Tem que produzir, entregar, e o cliente, o consumidor final, tem que recomprar. Tem que comprar. E como é que se estimula a compra? Né? Então tudo isso então o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma degustação, né? Vou ter que ir lá, e aí claro, a gente assim, não tem ainda essa habilidade do contato, mas aí também apareceu uma coincidência de uma moça, né, que surgiu, né, com uma necessidade que ela precisava trabalhar, e eu dei oportunidade, e ela tinha uma habilidade muito boa para falar dos diferenciais da granola, ela é crocante, é sem conservante, né, vegana, né, porque nosso produto é vegano, não usa nada de origem animal. Então a gente é artesanal, né, aquela coisa feita, né, em casa, sem máquinas. Então a gente, com ela, daí junto, a gente começou a ir em alguns lugares. Ela que fazia a apresentação. Isso, eu ficava junto, né, mas ela mais à frente e eu ali dando um suporte dos materiais, das coisas, e também comecei a desenvolver a habilidade de conversar com o público, né. Às vezes tem pessoas que olham para você e dizem, não, eu não quero isso. Não, tudo bem, mas não quero levar para casa aqui um pouquinho, experimenta depois. Então você começa também o ser humano é complicado, né? O ser humano é complicado. Mas aí a gente desenvolveu isso e aí passou para essa segunda etapa. Bom, começaram a vir os pedidos, né? A gente abriu ali 10, 15, 20 pontos de venda em Curitiba. Que eram, em quanto tempo tu acha que tu abriu 20 pontos? Levou aí uns 2 meses, assim, esse processo. De março, ali, abril, que a gente começou. Eu sei que em junho eu estava com um problema. Não dava mais para fazer na minha casa. Né? Não tinha mais espaço. Não tinha espaço, conflitava, né? Claro, com a outra parte de alimentos em casa, então eu tinha que abrir um espaço e tal. E aí surgiu próximo ali na minha casa, na minha região ali do seminário, né? Uma portinha, né, ali de 25 metros quadrados, mas que eu falei, puxa, um aluguel também, um preço bom, assim, né? Eu falei, puxa, aqui dá para montar a cozinha, a produção, uma parte de estoque e um balcãozinho para quem quisesse retirar balcão e comprar ali na hora, né? Comprar na hora ali. Então esse foi daí o passo já, o segundo passo já. E sim, também a parte legal, porque você tem que ter uma empresa. Aí eu tenho que reconhecer o programa do governo federal, na época, né, que era o programa que instituiu as MEIs, né, os microempreendedores individuais, que perduram até hoje. Então eu abri uma MEI, né, abri a MEI, e com a MEI eu consegui daí comercializar com esses lugares que precisavam da nota fiscal e tudo mais, né? Então foi também um aprendizado, porque tem que abrir uma MEI, abrimos a MEI, daí agora tem que fazer uma nota fiscal. Fazer nota fiscal, vai lá aprender a fazer uma nota fiscal, né, a controlar essas coisas e tal. Então foi esse início, né, ali em 2017, foi junho de 2017. A gente está hoje, já passamos de 7 anos, né, da produção. E eu lembro uma coisa bacana, que eu lembro quando eu fiz o 100º potinho para vender, eu falei assim, puxa, eu vou colocar um número 100 aqui para dizer, né, que é o meu, achando que aquilo era algo assim, 100 unidades, né? Você vê, hoje a gente já tem milhares de unidades aí colocadas no mercado. Mas está vindo na minha cabeça uma coisa muito bonita da tua fala, que é comemorar os pequenos passos. Talvez as pequenas conquistas, sabe? Porque talvez o empreendedor só consiga ter tanta resiliência, tanta persistência e tanta motivação se ele for comemorando os pequenos passos, senão é só balde de água fria, né? Não, você tem que... Isso tem que te retroalimentar de coisas retroalimentação boas. Positiva que tem que ser feita diariamente, né? Você levantar da cama cedo, né? O empreendedor tem que começar cedo, tem que ter disposição para você poder arregaçar as mangas e fazer. E eu fazia tudo,
né? Eu tinha lá aquela moça que me ajudava na parte da venda lá, e tinha uma funcionária, né, que era uma pessoa que trabalha comigo até hoje, né? Ela trabalhava lá na nossa casa e a gente começou a treinou, né? Minha esposa, a Dinda, fez o treinamento para ela produzir e tal. Eu também, né? Quer dizer, eu também produzia, e mais essa senhora, e nós, né, ali começamos a pegar no pesado diariamente e sempre comemorando mais um ponto de venda, né? Olha, veio um pedido agora, vendeu, né? Veio um novo pedido. E essa motivação, ela foi indo, e aí a gente teve uma sorte também. Nós fizemos uma viagem para o Rio de Janeiro, tinha um evento lá, isso foi já no segundo semestre de 2017. E a gente foi numa loja lá que tinha os produtos naturais, lá no, acho que era Leblon, se eu não me engano, ou Ipanema, e a gente começou a olhar as prateleiras e viu uma granola no vidro. Eu nunca tinha visto, né? A nossa era até então a primeira. Vimos lá uma granola e, puxa, olha, aqui no Rio tem, pegamos, né, inclusive algumas dicas ali do que eles usavam, mas eles tinham uma granola salgada também, lá nessa prateleira, dessa loja que a gente viu. Uma lojinha pequena, né? E que aí nos motivou a desenvolver uma receita, né, que é a da granola salgada. Mas já foi logo depois? Foi logo depois, já no segundo semestre de 2017. Que ano intenso. Porque é uma das premissas também do empreendedor de sucesso é inovar. Você tem que estar constantemente buscando inovação. Então a gente viu lá, pegamos lá os ingredientes, não a receita, né, e desenvolvemos a nossa granola e já lançamos também no vidro. Até hoje está no mercado, né, essa granola salgada. Tu vê sem glúten, né? Sem glúten, até porque os ingredientes aí não precisa nada de glúten. Mas para o consumidor leigo chama atenção. Sim, né? E aí foi também um desafio muito legal, porque a granola salgada é algo que é totalmente desconhecido. Menino, eu vou te falar, eu não conhecia, né? Para mim, granola seria sinônimo de um paladar doce já. Isso. Que legal. E a gente entrou com a salgada. Ela ainda é um produto que ela ainda não tem aquele, não digo aceitação, mas o conhecimento do público para saber onde que pode comer. Isso, né? E onde que pode comer? Então, a gente começou com a salada, né? Naturalmente, com as saladas. Depois a gente fez um sabor lemon pepper, né? Que é essa que você pegou. Nossa, isso aqui deve ser uma delícia com salada. É maravilhoso. A gente fez também, eu mesmo fiz na época, eu não sou chefe de cozinha, gosto assim da culinária. De fuçar. Mas a gente acabou fazendo uma tilápia empanada. Gente, com imagina a granola. isso, com lemon pepper, com uma tilápia. Uma tilápiazinha, ficou legal, daí deu no omelete, daí uma pessoa falou, isso nós não tínhamos rede social, não tinha nada. Nessa época não tinha Instagram. 2017. Não tinha Facebook e mas não, né? a gente não pro pequeno, não usava, era mais só empresa grande. Redes sociais ainda, e eu até tinha receio, sabe? Eu falei, puxa, se eu entro aqui com uma mídia social e isso começa a ter procura, eu não tenho estrutura. Não vou entregar, claro. E aí um pouquinho de medo também de arriscar. Sim. Né? Que é uma coisa que a gente precisa... Medir o risco. Medir o risco, todo. Exato. Até onde eu arrisco aí, coloco o meu carro no negócio. Claro. Né? Porque assim, a gente tem aquela máxima, né, do comprometimento. Você conhece essa história, Milena? Fale, por favor. Comprometimento é uma coisa que eu aprendi muito legal num professor meu. É aquela metáfora? É a metáfora do porco e do frango. Conta, da galinha, né? Conta. Então, o porco convidou a galinha para irem jantar, né? E ele chegou lá no jantar, não tinha comida, né? Aí o porco falou, bom, mas o que você vai participar do jantar aí com o quê? Né? A galinha pegou e botou um ovo. Era uma galinha, né? Ela pegou e botou um ovo. Então, tá aqui, eu boto ovo pra gente fazer o jantar. E o porco, daí, né, a galinha se envolveu com o jantar, né? E o porco falou, bom, eu vou ter que botar o meu pernil. Cortou um pedaço da perna e botou na mesa, né? Então o porco se comprometeu, né, com o jantar deles. Sim. Né? Então aí entra essa coisa do comprometimento. Não queria cortar a tua perna. Mas eu tive que me comprometer, né? Eu tive que abrir mão de muitas coisas ali nessa fase da minha vida, né? Porque a gente só investe no início, né, Marco? Não, mas eu digo assim, o comprometimento num âmbito mais... não financeiro. Não, eu digo emocional, por exemplo. Sim, né? Porque você deixar de fazer coisas que você gosta, abdicar, né? Assim, existe a sabotagem, né, do nosso subconsciente, a autossabotagem que vem, né? Então você tem que superar tudo isso, né, se comprometendo. Se comprometendo, se dedicando mesmo,
Porque e às o vezes resultado... corta um bracinho. Às vezes você corta um bracinho, um dedinho. Eu me cortei, né? Várias vezes também. Não, aí literalmente. Eu tive um colaborador uma vez que me falou uma coisa muito legal. Eu estava num momento que eu tinha que tomar uma decisão difícil, como todo empreendedor, e ele olhou para mim com muita sabedoria e disse: Milena, às vezes você precisa cortar galhos para a árvore crescer. E eu estava enxergando só a poda, eu não estava enxergando o que poderia vir depois. Então, isso eu carrego para a vida, assim, sabe? Foi muito sábio. E é mais ou menos o que tu tá dizendo. Mas ok, daí esse foi o teu segundo produto, a granola salgada. Isso. E aí, depois que vieram as outras variações... Aí, veja, isso passa 2017, aí vira 18, o negócio já estava acontecendo, eu já estava conseguindo sobreviver, né? Claro, um resultado pequeno, né? Mas assim, eu lembro, faturei meus primeiros 10 mil reais de vendas no mês. Olha, outro pequeno... Né? Eu falei, puxa, 10 mil reais, eu já estou ali como uma MEI mesmo, né? E então já conseguia tirar ali um prolabore, né? Onde eu já podia, então, ter orgulho, né? Olha, já estou conseguindo viver uma parte, né? A gente está conseguindo viver disso, enfim. E aí começaram a acontecer algumas coisas da gente, né, em casa mesmo, né, com a Dinda e também os filhos já participando, e puxa, a gente precisa ampliar a nossa rede de clientes, né, de varejo, a gente precisa tentar entrar em alguma rede de supermercado, né, que é onde você tem mais visibilidade, volume. Né, e volume principalmente. E aí aconteceu uma coincidência muito legal. Eu tenho um amigo meu, que é o Luiz Felipe, né, o Luiz Felipe Braga Cortes, né? Que eu conversando, ele, a esposa, né? Os filhos gostavam, também consumiam a nossa granola e tal. E eu conversando com ele, ele falou: puxa, mas você não tem interesse em levar o teu produto na Rede Festival, né? Eu conheço um dos donos, né? E inclusive estou indo lá agora, daqui uma semana, levar um amigo para apresentar um café, né? Que legal. Para eles. Se você quiser, eu posso te levar junto. Eu falei: puxa, eu vou junto, lógico. Adoraria. Uma oportunidade, né? Assim, claro, super preocupado, eu quase não dormi na noite anterior. Porque ansioso. Ansiedade, o que vai falar, como que você vai apresentar. E eu só tinha, no caso, na época, essas duas granolas. Né? O meu universo de produtos era isso. Né? O preço eu já tinha ali formatado, enfim. Tinha o código de barras. Tá. Então, foi se preparando. E acabei indo lá nesse dia com o Luiz Felipe, aí o outro colega lá apresentou o café e tal, e estavam lá, eu acho que estavam os 5 irmãos da família Beal, ali sentados numa mesa, né? E aí eu disse: esse aqui é um amigo meu, aqui, o Zilioto e tal, ele tem um produto aí que ele está fazendo, apresenta aí. Né? Eu tirei da sacolinha assim, mostrei, né? Falei: olha, isso aqui é isso, são os diferenciais, é produção artesanal, é familiar, né? Caseiro, tal, né? Então, tá começando, enfim. Aí tu falou a verdade. Sim, total. Totalmente a verdade. E humilde, né? Logicamente, com toda a humildade do mundo, falando aquilo. E assim, eu observei que teve um deles, eu não lembro qual era dos irmãos, que olhou assim, deu até um sorriso e tal, e daí, claro, eles falaram: então nós vamos te encaminhar depois aí para um comprador, para ver as possibilidades e tal. Mas ele no final falou assim, um dos irmãos falou: puxa, a minha esposa consome essa granola. Então, aquilo também foi com certeza uma coisa que veio ali tão importante, mas quer dizer, no momento ele só falou aquilo porque ele viu esse potinho na casa dele, provavelmente. E reconheceu que a esposa deve ter comprado num desses 20 lugares aí que eu estava na cidade, né? E foi assim uma coisa de ocasião, de coincidência das coisas. Mas né? que com certeza pesou. E daí, mas assim, demorou quase 5 meses o processo para entrar. Para cadastrar. Tudo aquilo, ter um espaço, eles testarem, né? Enfim, então teve um processo aí. Mas a gente estava no final de 2018, com muito orgulho, entramos na Rede Festival. Que só cresceu de lá para cá. Que só cresceu, hoje são 20 lojas, vou inaugurar mais algumas lojas esse ano, e projetos de crescimento. E assim, até hoje, né, claro, a gente está lá, né? A gente daí foi aumentando aos poucos a nossa linha de produtos, aí foi aquela correria, porque eles tinham na época, sei lá, 10 lojas, 12 lojas, enfim, 10 lojas. Tá, e tem que entregar para cada loja uma caixinha dessa,
Então tinha que preparar a produção para isso. Sim. E logicamente que eu não estava preparado também, porque aí começa aquela organização do que está por trás, né, do negócio, né? Então foi também, de novo, mais um aprendizado. É sempre 2 desafios, o vender e o entregar, né? Vender, o entregar e fidelizar o cliente. Ótimo, Você perfeito. tem que estar sempre buscando a fidelização. Que é onde sustenta o negócio, né? É onde sustenta o negócio, exatamente. E aí, em 2018, a gente começou, daí em 2019, o volume de vendas já estava crescendo, já não dava mais para ser MEI, aí eu já mudei o regime da empresa já para uma empresa microempresa, né? Começou então oficialmente como microempresário. E aí a gente começou a sentir a necessidade de inovar, de trazer mais produtos dentro da granola, que era o que a gente se propunha. Algo importante que desde o início a gente se preocupou com a sustentabilidade. Eu ia comentar, é uma das coisas que está aqui. Sustentabilidade, né? Até porque é a minha área de atuação. Eu ia dizer, deve ser porque tu é engenheiro ambiental. Florestal, perdão. Então, a Milena, o que a gente criou uma política de a cada 10 potes vazios, né, que o cliente consuma, ele pode trocar por um cheio. E eu comecei a divulgar isso, claro, e falar e tal. Então, foi algo que também trouxe um ganho para a gente, essa preocupação com a sustentabilidade, porque os vidros são retornáveis. Sim. Né? A pessoa usa lá para colocar arroz, para colocar algum produto lá da cozinha, mas aí um monte de vidros, né? Claro. Teve uma cliente uma vez, ela trouxe 50 potes. Capaz. 50! Eu vi com uma sacola, fui lá no carro, pegou outra, né? E eu falei, puxa, que legal, né? Você poder estar dando uma contribuição, né? E a sociedade, enfim, o planeta, né? Mas a gente também sentiu a necessidade pelo custo e também alguns clientes começaram a dizer, puxa, por que você não tem também uma embalagem de refil que é mais leve, é mais fácil? Às vezes eu quero levar no carro e tal. Então a gente falou, puxa, vamos criar uma embalagem, um refil, né? E também aí já uma tendência do consumidor pelos produtos sem glúten. Tá. Aí eu investi numa ida a uma feira Naturaltech, em São Paulo. Isso já foi em 2019, antes da pandemia ainda, né? E vi lá umas possibilidades e a gente desenvolveu, daí que foi outro aprendizado, né? Desenvolver todo um layout, rotulagem, aprendizado, é o que vai numa embalagem, enfim. A janela, que é uma coisa importante, eu via que as pessoas querem ver, a gente mostrava o produto e aqui também, então a gente inovou, eu via que nas prateleiras a maioria das granolas não é fechada e até hoje muitos ainda, é verdade. Eu não sei se é medo de mostrar, né? Mas eu tenho orgulho, eu mostro uma castanha nossa, aqui, coisa mais linda, né? Castanha do Pará, um produto nosso aqui brasileiro, né? As amêndoas, enfim. Então a gente entrou com a embalagem refil. Mas não perdeu o viés da sustentabilidade, porque essas embalagens elas são todas recicláveis. Sim, então a pessoa tem que separar o seu lixo em casa. Sim. A partir do momento que ela colocou o plastiquinho algo que em Curitiba, pelo menos, é bem comum, bem viável. Bem comum, né? bem viável, o nosso público, né? Ter esse cuidado, então ela tem essa sustentabilidade por meio da reciclagem. Claro. Né? E aí a gente entrou já com a linha sem glúten, né? Sem conservantes, entramos com sem glúten aqui no nosso rótulo. E as coisas começaram aí a aumentar os volumes, abrimos daí a rede Mufato também, que veio atrás da gente. Que legal. Aí já foi diferente, aí eles vieram atrás. Olha que delícia. Também está na rede Mufato, tem outras redes também que nos procuraram, algumas aí estão inclusive já em processo de negociação. Né? Das granolas, a mais nova é essa? Sim, daí nós fizemos essa que a gente chama com 50% menos açúcar e menos melado de cana, que ela é menos doce. Ai, né? gente, essa aqui. E também sem glúten. Conseguia parar de comer. E aí essa é menos, então essa você devia ter me dado menos açúcar. Menos açúcar. Você devia ter me dado essa. Assim, ela também tem uma citação muito boa. Maravilhosa. Aí aquela coisa remetendo de novo ao empreendedor de sucesso, aquilo que eu aprendi lá no Sebrae, né? Inovação e pesquisa, fazer pesquisa. Então, aí na minha pesquisa de mercado, olhando, conversando com consumidores. Observando e conversando com o consumidor. Ótimo. Eu observei que não tinha uma granola com chocolate. Granola com chocolate. E aí a gente lançou o Peccato da Dinda, né, que é um pecado saudável. Vamos fazer um pecado saudável.
Coma a granola com chocolate. E né? de novo a gente enxerga o produto, porque é chocolate puro. Produto, chocolate puro não no sentido literal, mas no sentido gente, assim, muito chocolate. não fez um trabalho muito assim, forte para divulgar, porque o chocolate trabalha com chocolate. A gente tem uma parceira, que é a Liliane, lá da Pecato. É por isso que é Pecato da Dinda, né? Porque o chocolate é Pecato. Isso. Tá. E então, a granola é da Dinda. E a granola da Dinda, exato. Que já é uma marca também, Pecato da Dinda. Pecato né? da Dinda. A gente faz a venda desse produto mais assim, customizada, sob pedido, sob demanda. Né? Tá. Porque envolve chocolate, envolve exposição a calor. Tá. Então a gente mais sensível, digamos assim. Mais sensível, né? E aí você falou do que a gente está trazendo de novidade, né? Então eu volto nessa história daí do Pecato da Dinda. Que esse aqui é 50% cacau, 50%, isso é legal de falar, por isso que é um Pecato saudável. Isso, ele tem menos, meio amargo, né? Sim. Aí a gente foi atrás de uma parceira também, a dona Sula, que é grega, e fizemos o Céu da Dinda, que é uma bolachinha grega com a granola, né? E a gente também remeteu ao Céu da Dinda, por quê? Porque você come e se sente no céu. Essa bolachinha, nossa, de tão boa que ela é. É tipo um cookie. Tipo um cookie, Só mas ela é forma de meia-lua, né? É uma meia-lua. Que amor, e é uma lua crescente, né? Na verdade, é crescente, Eu só não vou abrir porque nós vamos sortear, tem que falar do sorteio, peraí. Isso. Então, esse é o Céu da Dinda. Ele é uma delícia. Esse eu nem provei, mas só de olhar eu já tô achando uma delícia. Também foi Você quer falar para as pessoas? É para eu dividir isso aqui por 3, né? Isso, fazer 3 sorteios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tem 8, Marco. 2, 4, 6, 8. Então, o primeiro critério, aquele, né, de acertar, vai ganhar um a mais. Então, tipo o primeiro, segundo, terceiro lugar. O primeiro Quem sabe faz algo ao a mais. vivo. Tá. E por último, agora, que já é um pouco mais recente, nós fizemos a granola com frutas vermelhas. Que foi ouvindo o mercado, é isso que tu ia contar? Sim, que foi a própria compradora nossa lá do festival, né? Que ela estimulou. Ela falou: olha, aquela granola saborizada de vocês é muito boa e tal. Ou não, ela falou: por que vocês não fazem um sabor, né? Com alguma coisa. Que não fosse chocolate. Isso. E aí a gente teve a ideia de fazer com frutas vermelhas. Isso foi esse ano, na verdade, né? Então já está aí ainda a embalagem não é a definitiva, ainda é uma embalagem artesanal. Tá. Né? Eu ia perguntar por que ela é diferente, porque ela é mais nova. E depois ela pode entrar ela vai entrar nessa linha aqui, já está pronta, praticamente o layout, agora é uma questão só de rodar, mas a gente já começa a vender ela nessa carinha aí artesanal. Aliás, eu comecei, antes de fazer essa embalagem profissional, eu chamo assim, a gente fez pegou esse rótulo, colou ali na frente e tal, customizou, porque foi o começo. Eu imaginei, claro. Tem que ser esse processo. Conta para as pessoas como que vai funcionar. O concurso? Então, o concurso é assim, serão 3 prêmios, né? Tá. Sendo que o primeiro é para quem acertar o nome da Dinda. Vai ter que pesquisar. O nome da Dinda vai ter que pesquisar no nosso Instagram, tá? É a dica. Qual é o teu @ no Instagram? Granola da Dinda. Perfeito, tem que falar. Isso aí. Vai no @ Granola da Dinda, pesquisa o nome da Dinda correndo. O primeiro que comentar aqui no vídeo o nome certo da Dinda. Da Dinda ganha o primeiro prêmio, que são 4 produtos. 4 produtos, exatamente. O segundo e o terceiro serão para quem acertar os nomes dos filhos da Dinda. Tá? Também a dica procure lá no nosso site www.granoladatdinda.com.br. Tem lá o nome, né? Vocês têm que achar lá onde é que está isso. Dentro da nossa história aparece. Tá aí a dica. O primeiro que comentar os nomes, ou o nome, enfim, vai ganhar o segundo e terceiro. Perfeito. Exatamente. Esse vai ser se alguém revelar os 3 nomes, leva tudo ou não? A pessoa deve... São 3 ganhadores, 3 ganhadores. Eu acho que fica mais democrático. Eu também acho, né? Mas eu queria combinar aqui contigo que o que é combinar não sai caro, né? Perfeito. A pessoa vai pesquisar, ela pesquisa um nome por vez e daí vamos presentear 3 pessoas, que eu acho mais justo democratizar, né? Exato. Até porque estamos em período já pós-eleições, né? Já vai ter passado. É um processo de democracia sendo exercido. É verdade. Ótimo, ótimo.
E tu pode dar um spoiler do que eu já sei, que vai vir por aí de produto? Tu já faz um produto, já começa a elaborar o outro, ou não necessariamente? Não necessariamente. Ele acontece. As coisas vão acontecendo conforme são as nossas pesquisas, a nossa percepção de mercado. Agora, como a gente tem as mídias sociais, a gente estimula algumas coisas, né, umas sugestões dos nossos clientes, assim, o que vocês sugerem? E também tem que valorizar muito, né, a nossa equipe. Né? Eu tenho lá as nossas granoletes. É? Sim, as nossas granoletes. Inclusive, elas estão no Instagram, as meninas, né? Tá. Nós temos as granoletes que trabalham diretamente na produção, tem algumas granoletes que estão aí no backstage, né? Que é a parte lá do marketing, né? Tem a parte da limpeza, tem uma granolete que vai lá fazer a limpeza da fábrica, todos são valorizados. Tem o granuleto, que é um senhor que faz o acompanhamento no mercado, né, das prateleiras. Sugerem. E eu converso muito com eles também, né, saber deles a opinião do que a gente fazer, e estimulo eles também a conversarem com as pessoas, com amigos, com quem eles têm contato, né, porque eles têm orgulho da gente trabalhar junto. Que lindo, sim. Eu acho que esse espírito de equipe é algo que eu aprendi na minha vida, né, profissional. Você tem que valorizar o lado humano, a humanização do trabalho, sabe, Milena? Eu acho que quando você consegue esse ponto de equilíbrio, né, da parte comercial, é o financeiro, é o resultado, é o marketing, tem toda essa confusão, né? Mas a gente tem que colocar sempre o ser humano, né? Principalmente, claro, todos, mas o colaborador, quem está junto com a gente, é humanizar esse processo. Total. Então a gente tem uns combinados, assim, uma relação muito bacana nessa área. E eu diria que isso é um dos segredos nossos do sucesso. Sim. Né? Ter a gratidão de poder ter essas pessoas junto com a gente, né, fazem com que a gente também tenha esse estímulo diário, né, Sim. de tá tocando esse negócio e crescendo de forma sustentável, que é o nosso lema. Mas falando do que vem de novidade, sim, já temos a novidade, né, que inclusive a sua agência aqui nos ajudou no desenvolvimento, né, dessa marca, dessa embalagem nova. Então são 3 produtos baseados nesse pecato da Dinda, né, onde nós vamos estar lançando 3 barrinhas, 3 sabores. Né? Um dos sabores será o meio amargo, então vai ser o pecato da Dinda na forma de barrinha, com o sabor meio amargo. O outro ao leite, que seria o normal, e um outro que é uma novidade na nossa linha, que nós não temos nada ainda, que é o Diet, que aliás, para o meu paladar, foi o que ficou melhor. É mesmo? É o pecato da Dinda Diet. Então, para quem tem, até porque eu tenho problema de glicemia, tenho que cuidar um pouquinho, às vezes, com essa questão do açúcar, né? Não só o esporte, a gente tem que cuidar um pouquinho da alimentação. Claro. Então, o pecato da Dinda, a barrinha do pecato da Dinda, Diet, eu acredito que vai ser um sucesso. Eu nunca vi granola em barrinha, assim, com chocolate e tal. Isso, vocês são o primeiro? Ou isso foi uma ideia? Isso foi um benchmark? Isso tu viu em algum lugar? Veio dessa nossa pesquisa constante, dessas conversas, né? E que falam, puxa, por que vocês não fazem uma barrinha? Cereal. Eu tentei fazer primeiro a barrinha da salgada. Tá. Antes disso surgir agora, do pecato, em forma de barrinha, veio a salgada. A gente fez, desenvolveu, né? Mas ela não ficou, ela assim, quebrava muito fácil na embalagem, aí você tinha que entrar com alguma coisa para conservar, para dar textura, e assim ficou, puxa, quem que vai querer comer uma barrinha salgada, né? Como se fosse uma bolacha, vamos dizer assim, salgada, mas na forma... Então aquilo eu tenho a receita, tem tudo lá, mas a gente, né, não decolou, na verdade. Né? Ou seja, nem lançou. Nem lançou. Mas aí, com o pecato, a própria Liliane, que é a nossa parceira e sócia, né, nesse projeto, ela também falou, puxa, eu faço muitos casamentos, muitas festas, e ela leva o pecato da Dinda, que a gente até deu um nome de grão de chocolate. Tá? Ele chama-se grão de chocolate, porque eles são pequenos pedaços, né, de granola com chocolate. E ela leva e falou, puxa, o pessoal sempre pergunta, e quer mais, e veio essa coisa da barrinha, né? No meio também esportivo, né, porque eu também participo, eu faço hoje a canoa havaiana, né, o meu esporte, né, e também o pessoal que eu levei para experimentar falou, puxa, mas isso aqui numa barrinha para a gente poder comer no pré-treino, no pós-treino. Exatamente, no pós-treino. Seria uma coisa gostosa, né, e, enfim. Existe a possibilidade de adicionar depois nessa barrinha também alguns
como whey, né? Algumas coisas assim dessa linha. Não sei se a gente vai para esse lado, ainda é um pouco cedo para isso. Primeiro a gente entra no mercado e vê como é que vai ser a resposta. Então, e tu tá sempre com um pé assim, ó, tu não tá só no varejo de saudáveis, tu tá também num festival, por exemplo, que tem de tudo, né? Então, tu fala das panificadoras ou empórios que vocês visitaram, também são de circulação normal, então tu não vende só na casa de produtos naturais, né? Isso é bacana. Sim, a gente procura diversificar. Eu vou te dizer que, por exemplo, lojas, essas farmácias de manipulação, por exemplo, nós temos aí 3 parceiras hoje, que tem um volume de venda bem legal, que é a cosmética, a homeopatia e companhia, e a Lid Pharma, que entrou recentemente, né, colocando os nossos produtos. As hortifrutis também, a gente tem alguns hortifrutis desses de bairro, assim, sabe? Legal. Que vendem ali, né, ao dia a dia, porque a granola, o que acontece? Ela entrou não digo no cardápio, mas ela entrou na cesta básica da alimentação, aqui em Curitiba, pelo menos, né? Desse público, e eu não digo que não é só o público A ou B, é todo o público, né? Todo o público. Tem pessoas extremamente simples, né? Tem lá um motorista de caminhão que faz entrega, que cada vez que ele faz entrega uma vez por mês, ele vai lá e compra a granolinha e leva para comer com a esposa dele. Que né? legal. Então, assim, eu acho que permeia por todos a camada social. Né? E faz com que a gente consiga entrar em alguns lugares pequenos. Eu não tenho problema nenhum em revender numa lojinha de bairro, onde tem lá uma hortifruti pequeno, mas é o prazer de poder estar colocando um produto legal, saudável, né, que a gente tem orgulho de fazer e de proporcionar às pessoas. É legal tu não perder isso, né? Porque dá um pouco mais de trabalho, às vezes o resultado não é tão grande, né? A margem final de contribuição do produto não é tão grande, mas você ali tá atendendo também um nicho, né? Que é importante, que quem sabe um dia aquela pessoa não vai... E multiplica, né? Maior, vai crescer também, a gente está junto, então eu faço condições especiais de pagamento, né? Eu acho que isso faz parte do nosso negócio. A gente também doa e repassa, às vezes, produtos assim que estão no prazo de validade final para algumas instituições, né? Eu tenho lá, por exemplo, tenho uns 2 ou 3 catadores na frente da minha fábrica que vêm recolher, né? Semanalmente os recicláveis, e eu dou para eles também alguma granola, porque a gente tem uma sobra da produção, né? Eu não chamo de desperdício, mas é aquilo que sobra, que você raspa uma colher, aquilo dá um certo volume, até isso talvez gere um novo produto. Mas isso não é segredo. Raspinha? Ai, isso é segredo, isso eu não posso falar ainda. Senão me matam lá em casa. Pois é, vai ter que prestar contas. Mas então eu acho que isso é um processo bacana, né? Então, desde aquele catador simples que está ali fazendo o dia a dia dele, daí ele come uma coisinha legal, um doce ali, dá uma caloria, aquele gás para ele tocar o dia dele, né? E a gente percebe como a felicidade nas pessoas. Né? Sim, totalmente. E é algo real, é um mundo real, sabe, Milena? Isso que eu acho que é uma coisa que eu estava refletindo esses dias. Eu tenho oportunidade, as pessoas que trabalham comigo, de estar no mundo real. Não é a internet, eu fico lá atrás do computador, sabe? É a realidade. Quando você escuta uma pessoa dizer, puxa, como você, por exemplo, teus olhos estão brilhando aqui falando comigo porque você gosta da granola, gosta do que você faz, está tentando fazer uma coisa bacana, né? E você diz, puxa, isso aqui é bom, é sincero, é real. Entende? Não é aquilo que você, às vezes, na minha vida... Fiz projetos maravilhosos, fiz projetos aí para o governo, que aí, não sei o que, mas sempre com interesses, né, totalmente diferentes por trás de tudo. E você trabalhar com alimento é como um dono de restaurante, um chefe de cozinha, uma pessoa que faz lá a empadinha, o espetinho, que faz uma coisa legal ali e a pessoa, você como tá gostoso. Olha, isso não tem preço. Né? Uma satisfação que transcende qualquer outra... qualquer outro retorno, enfim. E faz com que aquela retroalimentação que a gente falava, positiva, fique na cabecinha da gente e você consiga levantar e vamos para cima. Que bacana. Só me diga, eu queria saber de sazonalidade. O povo fala muito de projeto verão e tal, né? Vocês realmente vendem mais no final do ano? Ou você poderia falar a categoria de saudáveis tem mais procura?
Como que é isso? Assim? Ou tu acha que faz parte hoje já da cultura do consumidor? Não, eu já me preocupo, hoje eu já consigo olhar nesses 7 anos, né, o meu volume de vendas mensal, ver a sazonalidade, que é a tua pergunta. Né? E eu percebo, por exemplo, que a gente tem ali um mês de junho, normalmente, né, é um mês que as vendas caem. E é uma pergunta que eu faço e que sei que também o pessoal do varejo, o pessoal dos supermercados também devem ter essa percepção, eu acho que para tudo. Porque o que acontece ali? Você tem ali Dia das Mães, que acontece em maio, né? Namorados juntos. Você tem Dia dos Namorados, então as pessoas acabam, vamos dizer assim, essas datas comemorativas, elas afetam. Né? Por quê? Porque a pessoa direciona seus recursos o dinheiro para outra coisa. E aí, algumas elas têm que cortar. Abrir mão, né? claro. Não é que nem o porco que corta a perna, né? Mas ele tem que deixar de consumir alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa deixa de consumir alguma coisa saudável porque comprou lá uma caixa de bombons maravilhosa para dar para sua mãe, para sua namorada, ou seja o que for, né? Sim. Então eu percebo assim essa sazonalidade como um período onde caem um pouco as vendas, né? Nesse período ali de junho para julho, porque isso é reflexo. E aí entra as férias escolares. As férias de julho. Então aí o pessoal se endivida porque vai viajar, ou deixa de comprar um pouco porque vai viajar e esquece lá, e vai comprar lá, daí vê que não tem, descobre que não tem. Então muitos já pedem para a gente até pelo site. Eu noto alguns clientes que fazem pedidos, né, pelo nosso site, dizer, puxa, me arruma 1 quilo de granola aí que eu vou viajar. E já leva. E leva. Teve um cliente nosso que foi pro Havaí, né, e encomendou, pediu, levou, inclusive mandou umas fotos depois comendo granola lá numa praia, no Havaí e tal. Então eu percebo essa sazonalidade ali, e também naturalmente o mesmo acontece no final do ano, em dezembro. Que é um período ali onde você tem aquela questão do Natal, o Ano Novo, que também é festa, muito presente, e férias, né? As pessoas viajando, né? Mas o resto do ano é mais ou menos estável. O resto do ano é mais ou menos estável, e assim, mas eu percebo que hoje tem muita gente que já quer dar um presente diferente para alguém e compra um kit da granola da Dina e dá de presente. No Dia dos Namorados. É isso que eu ia te Até dizer, de Natal a gente já teve casos. Quando tu falou de Dia das Mães, eu pensei, Marcos, tem que fazer um presenteável. Final de ano tem muita empresa que me procura para pedir, porque quer dar algo para os seus colaboradores e tal, e procuram dar uma coisa saudável. Sair lá, em vez de dar uma garrafa de vinho, né? Pegar e, puxa, vamos... Por exemplo, meu sonho, por exemplo, as redes de mercado incluir nas suas cestas talvez uma granola lá junto, né? Dar uma mudar, ou talvez ter uma opção, já fica uma ideia, uma cesta de saudáveis, fica a opção aí para o Fast ou para o Mufato, né? Para essas redes, fazer uma cesta saudável, onde não entra lá o álcool, talvez uma cervejinha sem álcool, né? E fazer uma cesta de saudáveis. Eu acho que tem aí um público, tem um mercado para isso. É verdade. Fica a dica. Ai, adorei. Marco, deixa eu te pedir para dar um recado final. É bem livre, assim, eu acho que, nossa, tu falou tanta coisa rica aqui hoje, assim, que eu acho que só na minha cabeça vem umas 3 ou 4 coisas para você falar como recado final, mas eu vou deixar para você, né? Que o recado é teu. E depois aí nós vamos falar as redes sociais da Granola da Dinda e também, assim, a gente falou, claro, sobre ser uma marca local, mas na verdade vocês já têm a loja virtual que pode entregar para qualquer lugar, né? Até para Havaí. Então, deixar esse recadinho só de merchan aí, granoladadinda.com.br, dá para comprar online, mas o teu recado mais assim, sei lá, para o empreendedor talvez que esteja nos escutando. Eu acho que o empreendedor, ele precisa primeiro se descobrir como empreendedor. Isso não é fácil. Quando você vem de uma família, né, onde você, por exemplo, é direcionado para entrar numa faculdade, fazer um curso lá tal, e você vai ser empregado, né, de alguma indústria, de alguma empresa, enfim. É difícil você descobrir essa tua veia de empreendedor. Por outro lado, existem as outras pessoas que já vêm de uma empresa familiar e que a família quer que a pessoa entre. Uma pressão. E essa pessoa talvez não tenha nada a ver em trabalhar naquela empresa, né? Esse jovem, essa pessoa, enfim, ela quer ser um artista plástico, né? Ou ela quer ser um esportista,
não tem nada a ver com aquilo. Então, eu acho que o se descobrir, você descobrir essa tua veia, né, se você tem condição de ser um empreendedor ou não, essa descoberta pessoal, eu acho algo que faz parte, né, aí de um processo que as pessoas deveriam olhar para isso. Infelizmente, o sistema de ensino nosso, eu não vejo aqui no Brasil esse estímulo, não vejo ainda, né? Eu tenho a escola, por exemplo, da minha tia, a Umbrella, que é uma escola muito legal, conheço. E que eu tenho também que fazer um agradecimento, que foi a primeira escola, fazer um parênteses aqui, claro. que recebeu, né, as nossas granolas e falou, puxa, vamos ajudar você aqui sim, né, a divulgar para os pais, para os alunos e tal. E lá a gente teve uma surpresa quando nós colocamos a granola salgada num copinho com tomatinho. Muitas crianças que não comiam salada começaram a comer salada lá na Umbrella por conta da granola salgada. Então isso foi também algo muito bacana, que falou, puxa, olha só que legal, né? Uma criança que não come salada, põe uma granolinha da Dinda e experimenta, meu filho, minha filha. E eu tenho feedbacks até hoje de pessoas que mandam até no nosso Instagram, olha, minha filha não comia salada de jeito nenhum, meu filho tem 5 anos e agora está comendo. E aí aquilo tu ganha o dia, né? Ganha o dia. Né? Então, fecha parênteses. Mas assim, então como descobrir o empreendedorismo? Se o nosso sistema de ensino lá, né, ensino fundamental, ensino médio não estimulam isso, e muito menos eu acho que as universidades estimulam isso, né, apesar de ter os seus programas lá nas universidades, das empreendedores lá do curso, enfim. Então, eu acho assim, o projeto do Sebrae, eu acho um projeto muito legal, né, esse do Empretec. Então, eu recomendo isso para aqueles aí que buscam, né, ou estão num momento de transição, como eu estava, numa redescoberta, né? Jovens, às vezes, que estão ali, vão entrar na faculdade, estão em dúvida, fazer o Empretec é o momento de cada um, tá? Mas o Empretec é legal porque ele passa por uma triagem inicial, não é chegar lá, me inscrevo e faço. Você tem um processo de seleção. A primeira vez que eu fui fazer a inscrição, lá em 17, eu tive uma avaliação que eu não estava no momento ideal para fazer. Né? Por questões lá particulares minhas daquele momento, eu não era. Aquela turma lá acho que de janeiro, de fevereiro, eu não me encaixei. Eles me colocaram na turma de março. Né? Esperaram um pouco mais que o momento. Entende? Então, eu acho que esse processo que o Sebrae faz aí, já nesse processo de seleção, só da pessoa ir lá conversar já é uma coisa legal. Já te ajuda. Né? Se ela entra nesse programa e faz o curso eu tenho amigos recentes agora que vieram falar para mim, puta que legal, obrigado pela dica, sabe? Então, eu acho que é uma dica que eu deixo para as pessoas, né? Fazerem o Empretec, estimularem seus filhos, talvez, o pai, né, que está lá já com mais de 60 e está no auge, pode produzir, pode contribuir. E, sabe, são milhares de coisas que estão aí para acontecer com o empreendedorismo, com o empreendedor, mas a pessoa tem que ter a veia para isso. Né? E teve uma coisa assim, já para encerrar essa questão, fica à vontade, que eu achei muito legal. Dentro desse projeto do Empretec e da descoberta do empreendedorismo, de você entender as características do empreendedor de sucesso, tem a questão de correr risco. Né? E como é que você avalia se a pessoa está disposta a correr risco? Você faz um questionário e pergunta, Milena, você venderia o teu carro para colocar aqui na tua agência? Você põe um X que você venderia. Você deixaria de fazer tal coisa para o teu negócio? Então vem lá umas perguntinhas. Ok, tá. Mas ali é uma coisa que você... Né, dizem que o ser humano responde uma coisa e faz outra, né? Então, aí vai exatamente para isso. Aí você vai testar isso. Então, eles têm lá uma metodologia que é assim, eu não... Acho que dá para contar, porque é legal isso. É uma experiência, né? Que você faz, que você pode fazer com inúmeras outras coisas. Mas eles colocam a gente lá, individualmente, né? Numa fila com números de 1 a 10 na frente de uma cesta de basquete. Então, o número 1 está bem na frente aqui da cesta. E o número 10 está lá longe. E aí eles dizem assim, olha, tá aqui a bola, você tem 3 chances para arremessar essa bola na cesta. E quem fizer mais ganha um prêmio. E aí... tu vai pro 1 ou vai pro 10? Você vai no 1, vai no 5, vai no 10, né? Bom, eu fiz 3 arremessos e olha, eu venho do esporte, eu fui jogador de vôlei, joguei rugby também muito tempo na minha vida, que é um esporte também muito legal, nessa parte de apoio, continuidade, resiliência, e depois agora estou na canoa, enfim.
E eu sou esportista. Esportista. Eu fiz as 3 tentativas e só acertei uma. De que número? Não vou nem dizer o número, mas enfim. Né? Então, só que aquelas 3 tentativas que eu fiz em posições diferentes que deram um resultado, né? Eles pegaram os 30 alunos depois, compilaram isso tudo, né? E deram feedback mostrando quem daqueles 30 tinha já na veia o assumir risco, quem não tinha, por quê, sabe? Então aquilo ali eu falei assim, puxa, é verdade. Teve uma pessoa, por exemplo, que ficou na posição 1, jogou as 3 e fez 3 pontos. Mas teve um que foi na posição 10 e fez as 3 arremessos. E não acertou nenhum. Mas ele correu o risco. Sim. Teve um que ganhou, que foi o que acertou. Lá da posição 10 ele acertou uma e fez 10 pontos. Então você veja quanta coisa rica você tira de uma dinâmica dessa. Uma coisa assim. Né? E eles confrontam aí, olha o que você respondeu no papel. E olha o que você fez. E olha o que você fez. Como você fez. Você disse que você aceita risco, mas, cara, você foi lá. Foi no 1, você não correu risco nenhum. Você fez ali, fez os 3. Entendeu? Então, fica aí esse aprendizado e esse exemplo, muito bom, dessa questão de assumir riscos. Né? Mas não é para colocar a casa da pessoa em jogo também. Não. Sempre a gente sempre fala do risco calculado, né? Às vezes você não calcula bem o risco. Tá? Não dá para calcular tudo certinho. Você não tem dá. Você imagina, feeling também. Feeling. Putz, aqui tá legal, eu vou nessa. Tem um pouquinho disso. Mas lá no Empretec você acaba tendo subsídios para essas coisas. E, claro, a carga toda da vida que você tem. Do teu aprendizado, das tuas experiências. Todas as experiências, desde as sentimentais, as financeiras e tudo que passa, que forma você. Sim, tua criação também acaba impactando, criação e tudo, né? Então isso tudo faz com que as coisas cheguem lá e você... Então fica essa dica. Ai, que lindo! Então, voltando para granola propriamente dita. Quem quiser experimentar e não tiver em Curitiba, na verdade, a maior parte dos nossos ouvintes está em São Paulo. Ótimo! E aí dá para comprar online daqui para São Paulo, é um pulinho, né? Chega no dia seguinte. A gente tem agora uma promoção, uma oferta que é preço de PAC, a gente manda pro Sedex. Para chegar rápido. Então a pessoa paga mais barato ali quando ela compra, né? Mas ela recebe no dia seguinte porque vai pelo Sedex 10. Que maravilha, olha. E aqui em Curitiba mais fácil ainda, tanto pode comprar online, chega em casa também, quanto pode ir na sua rede preferida, aí Mofato, Festival e tantos outros lugares. Marco, eu amei o nosso papo, confesso que superou as minhas expectativas. Sim, eu acho que, eu até vou usar de novo a palavra transcendeu, porque para mim essa palavra é que tá na minha cabeça mesmo para expressar o superou as expectativas, porque você não ficou só no produto e no varejo, tu falou de coisas para mim que tem muito valor, sabe? Bom. Então, nossa, parabéns mesmo pela tua família, pela receita da Dinda, pela tua trajetória empreendedora e por esse crescimento. Eu imagino que para você que está aí no front, esses 7 anos tenham sido muito intensos e talvez pareçam 70. Mas eu te diria que para quem está de fora é muito surpreendente tudo que vocês realizaram em 7 anos. Não sei se tu consegue entender. Para ti esses 7 foram tão intensos que parece mais. E para mim que estou vendo de fora é tanta colheita que é surpreendente, sabe? Parece que esses 7 anos, na verdade, são 30, assim, no sentido do caminho que tu percorreu. Legal. Bom ouvir isso. Muito obrigado pela oportunidade de fazer ter essa primeira experiência de contar isso, porque isso tudo eu nunca contei dessa forma. Né? A gente conta assim pedaços, né? Mas de ter essa oportunidade de contar toda essa... Eu espero que abra muitas portas para ti, porque tu foi muito generoso em aceitar o convite, ainda em trazer presentes, né, para as pessoas. Eu espero que te dê muito retorno mesmo. Obrigado. Pessoal, um beijo para vocês. Se inscrevam no youtube.com/Projetal Comunicação, também no Spotify, o Projetalks. Obrigada e até o próximo episódio.